E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu estou de volta aqui para falar um pouco mais sobre o módulo NumPy. Dessa vez nós vamos falar um pouco sobre trabalhar com álgebra linear em cima desse módulo NumPy. Bem, então vamos começar aqui abrindo o interpretador do Python. Ou se quisesse, a gente poderia utilizar o Jupyter também, como eu mostrei a vez passada, né? Vamos utilizar o Jupyter, então? Vou ter que instalar ele novamente aqui. Essa máquina virtual aqui agora é uma máquina virtual nova. Pip install Jupyter. Vai demorar alguns segundos aqui para a gente baixar isso. Mas rapidinho, nós temos o nosso ambiente Jupyter Notebook instalado e pronto para a gente implementar nossas funções de álgebra linear, para ver como é que funcionam elas, né? Então, em suma, o que a gente vai fazer, enquanto está instalando aqui, nós vamos relembrar como você declara vetores, vamos relembrar como declarar matrizes, e aí eu vou mostrar para vocês como fazer produto escalar entre vetores, como fazer um produto vetorial entre vetores, calcular a norma de um vetor, que é algo que é constantemente necessário, né? Falar um pouco sobre calcular determinantes, calcular o traço de matrizes, calcular a matriz inversa, que é interessante também. Nós vamos falar um pouco sobre solução de sistemas lineares. Então, dado um certo sistema linear, como pegar a solução dele. Claro, uma vez que você sabe fazer a inversa, você sabe encontrar a solução, mas tem uma função específica para resolver o sistema para você. E nós vamos falar brevemente também de autovalores e autovetores de uma matriz. Então vai ser um vídeo um pouco mais curto do que o de costume, mas a gente vai tratar de todas essas coisas ainda nessa aula. Então só esperar terminar de instalar o Jupyter aqui pra gente. Não deve demorar muito mais não, já terminou de baixar as coisas. Na próxima aula eu devo começar a comentar sobre o módulo Matplotlib, que a gente vai utilizar para poder criar gráficos em cima de funções. Funções e listas de dados, né? Então a gente vai fazer isso na próxima aula da... Deixa eu ver. Próxima terça, talvez. Tá demorando mais do que eu esperava isso aqui. Lembrando que isso aqui está funcionando dentro de uma máquina virtual, então o desempenho dela é um pouco menor do que o computador normal. Pronto, terminou de instalar. Agora a gente pode executar o Jupyter Notebook simplesmente digitando Jupyter Notebook. Ele vai criar o servidor do Jupyter e a gente vai poder dentro do Jupyter para a gente poder visualizar o que está acontecendo à medida que a gente vai criando o código. Está abrindo o browser para mim. Ok, nós podemos agora criar um arquivo novo aqui, um arquivo no notebook Python 3. E pronto, agora nós podemos começar. Para começar, quando a gente vai trabalhar com um módulo NumPy, a gente precisa importar ele. Então, import NumPy SNP. NumPy está importado.
E agora a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é relembrar como criar vetores e matrizes. Então vou criar aqui dois vetores. Vec1 vai ser np array. Para criar o array aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom maior nisso aqui. Aí, eu acho que agora tá legal. Então a gente vai criar um array e eu vou passar aqui dentro um único parâmetro que é uma lista. Se eu passar apenas números, por exemplo, 1, 2, 3, isso aqui vai criar para mim um vetor. Vou botar aqui, ó, vec1. Ele fala, é um array 1, 2, 3. Isso aqui então é um vetor que ele criou. Você pode identificar isso aqui como se fosse um vetor coluna para quem fez álgebra linear, né? Bom, acredito que todo mundo que está vendo isso aqui já fez um curso de álgebra linear, então não tem nenhuma novidade aqui. Eu vou criar um segundo vetor ainda. np.array. Vamos ver. Vou criar um vetor que seja linearmente independente com esse anterior. Então, 2, 0, menos 1. Esses dois vetores que são claramente linearmente independentes. Então, vai ficar legal. Agora eu vou criar duas matrizes para a gente trabalhar também. Vou chamar de mat1, np.array. E o np.array aceita uma lista. Só que agora eu vou criar uma matriz 3x3. Então, cada elemento dessa lista vai ser uma lista de 3 elementos também. Então, olha só, vou botar aqui um vetor, outro vetor e outro vetor. E aqui eu vou colocar, por exemplo, o vetor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma segunda matriz, eu vou criar aqui np.array. Novamente, um vetor aqui. E para cada elemento desse vetor também vai ser um vetor, vai ser uma lista, desculpa. Eu vou passar, vamos ver. Um, 0, menos 1. 2, 2, 3. E por fim, 0, 3, 5. Ok, temos nossos objetos criados aqui. Então, por exemplo, vou botar aqui, ó, mat2. Aqui é a matriz. Nota que quando ele representa assim, isso aqui meio que fica com vetores linha, mas na verdade são vetores coluna. Esse aqui é um array de vetores, né? Então aqui é um vetor, aqui é um vetor, aqui é um vetor. Enfim, eu não vou me atentar demais a essa questão do que é vetor linha e o que é vetor coluna. Só que isso daqui fornece uma matriz para a gente. Ok, nós temos aqui dois vetores e duas matrizes. Então a gente pode trabalhar aqui demonstrando como fazer as principais funções do NumPy em termos de álgebra linear. Então a primeira coisa que eu vou mostrar aqui, ó, produto escalar entre vetores. Como que funciona isso? Um produto escalar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar dois vetores, então vai pegar V1 V2 e vai levar isso aqui em R. Certo? Pensando isso aqui em termos de matemática, né? Você pega dois vetores de Rn e o produto escalar desses dois vetores de Rn vai fornecer um número escalar pertencente aos números reais. Então vamos pegar aqui, por exemplo, dois vetores, vec1 e vec2.
Então, vou utilizar esses dois vetores para fazer o produto escalar deles. Como que vai fazer isso? Existe uma função chamada dot, então, np dot, e agora, passando os dois vetores como parâmetro, vec1, vec2, ele vai calcular o produto escalar desses dois vetores. Deu -1, isso é verdade. Vamos ver aqui, ó. O produto escalar é isso vezes isso, mais isso vezes isso, mais isso vezes isso. Então, 2 mais 0, menos 3. 2 menos 3, menos 1. Então está correto. Além do produto escalar, bom, a gente pode mostrar aqui que, por exemplo, o produto escalar você pode inverter ele, né? Inverter no sentido que troca os dois aqui. O resultado é o mesmo. Nós podemos também calcular o produto vetorial. Produto vetorial entre vetores. O produto vetorial é calculado com a função cross. np.cross. E aí você passa os dois vetores. vec1 e vec2. E você vê aqui que ele retorna um outro vetor. O produto vetorial, ele não é simétrico, ele é antissimétrico. Ou seja, se eu inverter os dois aqui, vai aparecer um sinal de menos no resultado aqui. Então, menos 2, 7, menos 4, tem que ficar 2, menos 7 e 4. Que é exatamente o que a gente esperava. E só para confirmar mais uma coisa aqui, vamos criar um vetor 3 aqui, que vai ser um vetor que é linearmente dependente de um desses vetores. Por exemplo, vamos pegar o vetor 2 e multiplicar por 3. Relembrando aqui, multiplicação de um vetor por um número escalar, o que ele vai fazer vai multiplicar por 3 cada um dos elementos do meu vetor. E agora, vou executar isso aqui. Pronto. Agora, o que acontece se eu tentar fazer o produto vetorial de dois vetores que são linearmente dependentes? O resultado desse produto vetorial vai dar vetor 0. Então, se eu pegar aqui, ó, vetor 2 com vetor 3, é garantido que eles são linearmente dependentes, porque vetor 3 é 3 vezes o vetor 2. Então, o resultado disso aqui vai dar o vetor 0, como a gente esperava. Então, a gente está vendo que o produto vetorial funciona direitinho. Outra coisa que nós podemos fazer também é calcular a norma de um vetor. Então, norma de um vetor. No caso aqui, a norma que ele se refere é a norma padrão canônica do RN. Certo? Porque você pode criar novas normas se você quiser. Então vamos calcular, por exemplo, np.norm, a norma do vetor vec1. Vetor 2, acho que está mais fácil, né? Por causa do zero aqui. Como que fica a norma? A norma de um vetor vai ser raiz quadrada da soma dos quadrados disso aqui. Então vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, 4 mais 1, 5, raiz de 5. Opa! Aqui, se eu não me engano, eu tenho que colocar linha alg. E tá aí. Só para confirmar, print sqrt5. E é claro, o módulo sqrt aqui, eu preciso importar o math aqui também, né? Import math. Ou ainda, from math, import sqrt. Pronto, agora isso aqui vai funcionar. E eu vou pedir para imprimir aqui também. Print
a gente consegue ver então que os dois são iguais, ó. Ele imprime a norma do vetor 2, que a gente já viu que é raiz de 5, e imprime embaixo o valor da raiz de 5. E a gente vê que os dois batem direitinho. A gente poderia fazer isso aqui ainda, ó, para ficar mais claro. Igual a SQRT 5. Agora essa linha de baixo é desnecessária. True, mostrando que isso daqui é igual a isso daqui, ou seja, a norma do vetor 2 é igual a raiz de 5. Ok, isso aqui cobre o básico de você trabalhar com vetores. Vamos falar um pouco sobre matrizes agora. Como que eu calculo, por exemplo, o determinante de uma matriz? Eu criei uma matriz aqui, ó, mat1, criei outra chamada mat2. Essa matriz, mat1, você consegue mostrar que esses vetores aqui não são linearmente independentes. E como que você pode fazer para mostrar isso? Uma das maneiras é você calcular o determinante dessa matriz. Se o determinante da matriz for zero, isso implica que pelo menos um dos vetores é um produto não, é uma combinação linear dos outros dois vetores. Então, se eu vier aqui, ó, calcula o determinante de uma matriz. Para calcular um determinante, a gente utiliza np. Linhaug. Linhaug é o submódulo de álgebra linear com Py. Tá vendo? Eu precisei utilizar aqui também. Linhaug.det. Por exemplo, mat1. E aqui a gente vai ver uma coisa bastante interessante. Isso daqui, eu falei o que no começo? Que essa matriz aqui é uma matriz que o determinante deveria ser zero, porque você consegue mostrar que esses vetores aqui são linearmente dependentes. Só que ele deu um número diferente de zero aqui. Só que se você olhar bem, esse número aqui, 6.6613, tal, olha isso aqui, ó. Exponencial a menos 16. Então isso aqui é um número 0,6 ou 0,00016 zeros, e aí tem algum número. Ou seja, isso daqui é um número muito próximo de zero. Por que esse número surgiu, esse número muito próximo de zero? Por que não deu zero? Porque à medida que você vai fazendo operações matemáticas, cada operação matemática, por você estar trabalhando com um número que não é exato, você tem um erro associado. E em cada operação que você tem esse errinho associado, esse erro vai se propagando pelas contas. Então, quando o Python vai fazer o cálculo determinante, ele tem que fazer uma quantidade grande de operações matemáticas, e cada operação matemática dessa vai carregando um pedacinho do erro. E no final, esse erro vai acumulando, gerando alguma coisa aqui que é diferente de zero, embora seja muito próximo de zero. Uma maneira que a gente pode fazer para poder se livrar disso aqui é botar o round no final aqui. E a gente vê que o determinante realmente fica arredondado para zero, porque essa diferençazinha nada mais é do que erro acumulado nas contas na hora que o Python está fazendo a conta para o determinante, né? Nota que isso aqui pode fazer diferença. Deixa eu tirar o round aqui. Nota que esse errinho aqui pode fazer uma diferença grande quando você está, por exemplo, tentando... Vamos fazer logo isso. Você está tentando calcular uma inversa. Por exemplo, essa matriz tem determinante igual a zero. Se ela tem determinante igual a zero, isso implica que você não pode inverter essa matriz. Essa matriz não tem uma inversa. Porém, a gente pode tentar inverter ela aqui, ó. Linhaug. Deixa eu botar aqui do jeito que eu estou fazendo, né? Calcula o determinante, ou determinante não. Calcula a inversa
de uma matriz. Então, vou utilizar aqui np linalg submódulo de álgebra linear, ponto, inv mat1. Essa matriz não tem uma inversa. Então, se eu pedir para ele calcular, note que ele calculou a inversa. Só que olha só o que aconteceu. Os elementos dessa matriz, por exemplo, esse aqui. Isso aqui é 9 vezes 10 elevado a 15. Isso é um número extremamente grande. Por que esse número surgiu? Se vocês se lembram, uma das maneiras de você calcular o determinante é você calcular o determinante não. Calcular a inversa de uma matriz é através da matriz dos cofatores. Você usa o quê? Vou botar aqui, por exemplo, a elevado a menos 1. Isso aqui é dado pelo quê? 1 dividido pelo determinante de A vezes, vou botar assim, a transposta da matriz dos cofatores. Só que, se minha matriz A tem um determinante que é muito próximo de zero, o que vocês acham que vai acontecer quando eu fizer 1 sobre o determinante de A e multiplicar isso pela matriz dos cofatores? Você vai ter uma matriz resultante aqui desse produto, que é uma matriz com números extremamente grandes. Então, esse é o problema que está acontecendo aqui. Como esses números são muito grandes, isso aqui está implicando que deu alguma coisa errada. E essa coisa errada vem do fato que a matriz MAT1 não é uma matriz inversível. Então, você tem que ter bastante cuidado que, quando a matriz não tem no determinante zero exatamente, o NumPy vai calcular o determinante e vai dar uma coisa muito errada. Então, você tem que ter esse cuidado. Então, como que você contornaria isso, por exemplo? Uma maneira de contornar é fazendo assim. Se o determinante, isso aqui, ó, se o determinante, ponto round, for diferente de zero, aí sim você calcula a inversa. Se não, print, essa matriz não é inversível. Tá vendo? Já a matriz 2 que eu criei aqui é uma matriz que é inversível. Então a gente pode voltar aqui, por exemplo, e calcular o determinante da matriz 2. Menos 5. Se eu fizer o round aqui, vamos, round, menos 5. Como o determinante dessa matriz é diferente de zero, isso implica que essa matriz tem uma inversa. Então a gente pode vir aqui, ó, mat2, e essa matriz é inversível. E no caso aqui, como eu não botei nada, eu tenho que botar um print aqui, ele vai imprimir, de fato, a inversa da matriz mat2. Bem? Então, com isso aqui, a gente sabe fazer determinante, sabe calcular a inversa. Outra coisa que é legal de vocês saberem fazer com matriz é calcular o traço. Então, a gente pode utilizar aqui. Se eu quero calcular o traço da matriz, digamos, dessa matriz aqui. Matriz 2. O traço a gente vai fazer o quê? A soma dos elementos da diagonal principal. Então, 1 mais 2 mais 5. 2 mais 5, 7, mais 1, 8. Então, se eu vier aqui, ó, calcula o traço de uma matriz. Print np.trace. E aqui eu coloco a matriz que eu quero calcular. Mat2, por exemplo. Tá aí, ó. O traço daquela matriz é 8. Então, com isso aqui, a gente consegue calcular matrizes inversas. Consegue calcular o determinante. Calcular o traço.
fazer várias coisas com matrizes. Então, uma vez que você sabe calcular a inversa, por exemplo, você consegue calcular a solução de um sistema linear. Só que o NumPy nos dá uma alternativa para você calcular a solução de um sistema linear de uma maneira bem simples. Então, por exemplo, aqui, vamos criar um sistema linear aqui. Deixa eu ver se eu... Isso aqui é um comentário multilinha, também pode ser pensado como um docstring. Mas eu vou utilizar isso aqui para montar um sistema linear. Por exemplo, vamos montar um sisteminha aqui, que vai ser, digamos... três x mais 2y mais 0z igual a 1. 2x mais 0y mais z, 1z igual a 3. E 5x mais 1y mais menos 1z, vou botar menos aqui, menos 1z igual a 0. Eu quero resolver esse sistema linear aqui. Então, se vocês se lembram da parte de álgebra linear, nós podemos transformar isso aqui em termos de vetores e matrizes, certo? Então, eu posso criar uma matriz aqui da seguinte forma. Uma matriz 3, 5, 0, 2, 0, 1, 5, 1, menos 1. Vou dar um espacinho aqui só para ficar tudo bonitinho. E eu multiplico isso aqui por uma matriz x, matriz não, vetor, y, z, aqui igual 1, 3, 0. Certo? Então a gente tem o quê? Multiplicação de uma matriz por um vetor, então vai ser... O primeiro elemento daqui vai ser isso vezes isso, então vai ficar 3x mais 5y mais 0z, que é essa primeira linha aqui, ó, igual a 1. A segunda linha aqui vai ser essa linha com essa coluna, 2x mais 0y mais 1z, que é isso daqui. Terceira linha, terceiro elemento aqui vai ser isso vezes isso, então vai ficar 5x mais 1y menos 1z igual a 0. E a gente tem a reprodução exatamente disso daqui. Então, olha só, a gente quer resolver esse sistema. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que criar essa matriz e esse vetor. Eu vou chamar de matriz 3 aqui. Matriz 3 não. Matriz problema. Melhor, matriz sistema. Mate sistema, tá ótimo. Mate sistema vai ser np.array. E agora eu tenho que criar isso daqui. E agora a gente tem que lembrar que isso aqui a gente vai ter que criar com vetores coluna. Então eu vou botar assim. E primeiro elemento aqui. Segundo, terceiro. 3, 2, 5. 5, 0, 1. 0, 1, menos 1. Vex sistema np.array. Agora vai ser esse vetorzinho do final aqui. 1, 3, 0.
E finalmente, para a gente resolver o sistema, a gente pode utilizar np. np.linalg.solve. E aí a gente passa a matriz, que é mat sistema, e vex sistema. E está aqui o resultado. 0.625, 0.25 negativo, mesma coisa aqui. Deixa eu só conferir na calculadora se eu conseguir traduzir direito isso aqui em termos de vetor linha ou de vetor coluna, que isso agora faz diferença, né? Dá para fazer na mão também, porque isso é um sistema simples, então vamos ver. E sistema de equações, 3 incógnitas, 3501, 2013, 5, 1, menos 1, 0. E tá ao contrário aqui, então eu teria que colocar como vetores linha mesmo. 3, 5, 0, 2, 0, 1. Eu coloquei como vetores coluna, mas ficou errado. Então tem que colocar como vetores linha mesmo. 5, 1, menos 1. É até mais claro, né? Porque você está colocando como linha aqui já. Então você tá fica mais fácil de entender. Então, resolvendo isso aqui, agora os resultados estão corretos. Então, de fato, aqui, quando a gente coloca o array aqui, cada elemento desse aqui vai ser um vetor linha que a gente está colocando. Eu sempre acabo confundindo essas duas coisas, mas eu acho que a partir de hoje eu não confundo mais. Espero que vocês também não confundam mais também. Então, com isso daqui, ó, com essa função linalgSolve, você passa a matriz que contém a matriz do sistema, né? Passa o vetor independente aqui do sistema. Isso aqui vai retornar para você um vetor contendo a solução x, y e z. E para concluir aqui para a gente, nós podemos fazer o cálculo também de autovalores e autovetores. Cálculo de autovalores e autovetores de uma matriz. Ou matriz. Isso é feito da mesma forma automaticamente para a gente utilizando uma função do submódulo de álgebra linear. Por exemplo, vamos voltar aqui em cima. Nós temos essa matriz aqui que a gente criou. Por exemplo, MAT1. Essa matriz aqui, ela não tem determinante igual a zero. Então, pelo menos um dos vetores ali é linearmente dependente dos outros. Então pode ser que você tenha mais de um, você tenha autovalores com números repetidos. Então vamos ver o que a gente consegue obter daqui. np, vai assim mesmo, np.linalg.aig, isso aqui que vai chamar os autovalores, a função que calcula os autovalores e os autovetores para você. Eu vou passar mat1. Vamos ver o que isso aqui vai dar. Ele retornou aqui, como primeiro elemento, um vetor contendo os autovalores. Em seguida, ele devolveu para mim uma matriz, onde cada linha dessa aqui corresponde a um autovetor correspondente ao autovalor aqui. Então, esse vetor aqui, ele é o autovetor correspondente a esse autovalor aqui. O segundo
Segundo vetor aqui é o autovetor correspondente a esse autovalor. E esse autovetor aqui é o autovetor correspondente a esse autovalor. Nota que isso aqui, ó, menos 1,3 total, exponencial a menos 15. Então, isso aqui é um número muito próximo de zero. Querendo dizer o quê? Que esse número aqui provavelmente está correspondendo ao autovalor zero. Isso aqui, E mais 1. Então, isso aqui provavelmente o valor é 16 alguma coisa. Zero. Isso aqui provavelmente é menos 1. Vocês podem verificar isso na mão se vocês quiserem. É interessante também a gente olhar para autovalores e autovetores de uma matriz simétrica. Então, deixa eu pensar numa matriz simétrica aqui. Vamos montar aqui uma matriz 4, que vai ser np.array. Lembrando agora que eu vou colocar aqui os vetores de linha. Vou montar uma matriz 3x3 também. Eu vou colocar 2, 0, 0. Um, 0, 3, 4. 0, 3, 4. 0, 4, 9. Essa matriz aqui eu olhei em outro lugar, tá, gente? Então isso aqui meio que já funciona direitinho. Eu não inventei esses números, não. Então tá aí, nossa matriz 4 é isso daqui. Vamos calcular os autovalores e os autovetores. Então, NP em AUG, AIG, MAT4. Então, olha só, ele retorna aqui os autovalores. São 3 autovalores, 11, 1 e 2. E aqui nós temos os autovetores associados. Nota a seguinte coisa. Esses números aqui são números pequenos, né? E olha a relação entre esses números aqui. 044, 0447, 089, 4. Esse número aqui, se você olhar, aliás, esse número aqui é o dobro desse aqui. Então, se você fosse pensar em termos de números inteiros, você poderia colocar 1, 2, 0, 2, menos 1, 0 como autovalores aqui. Que são os autovalores corretos. Só que ele colocou esses números aqui em especial, porque essa função aqui, AIG, retorna não só os autovalores, mas são os autovalores já normalizados. Ou seja, se você calcular a norma disso aqui, vai dar um número bastante próximo de 1. Lembrando que, como esses números aqui são números aproximados, você tem sempre o erro associado e o erro vai sendo carregado em cada operação que você faz. Então esse erro vai sendo ampliado à medida que você vai fazendo mais e mais operações. Então vamos botar um nome para essas coisas aqui, ó. MAT4 autovalores e MAT4 autovetores igual. Lembrando que quando eu estou passando assim, eu estou criando uma tupla. Fazendo isso aqui agora, eu consigo acessar os autovalores e autovetores independentemente, ó. Print mat4 autovalores, print mat4 autovetores. Então aqui, ó, ele imprimiu os autovalores e aqui ele imprimiu os autovetores. Por exemplo, outra coisa que a gente pode fazer aqui é print mat4 autovalores. Digamos que eu quero calcular a norma desse autovetor aqui, ó. Esse aqui é o autovetor 0, 1. Esse aqui é o 1. Então, olha só, se eu pedir para imprimir,
Eu peguei autovalores, né? Eu quero os autovetores. Vetores. Aqui, ó, ele imprimiu. Se eu quero que eu imprimir, na verdade, a norma, o que eu preciso fazer? np.norm. Ops, eu esqueci aqui que é linalg.norm. Olha só. Então, a norma desse autovetor aqui deu 0.99999. É 1, né? O vetor está normalizado. Mesma coisa aqui se eu pegar o vetor 2. Dá para ver claramente que ele está normalizado aqui, né? Porque os números aqui são os mesmos. Então dá o mesmo resultado. E para finalizar aqui, nós podemos decompor essa nossa matriz MAT4 aqui. Uma vez que a gente tem os autovalores, a gente pode decompor em uma matriz que é Q vamos ver que nome que eu estou aqui. Q vezes M vezes Q menos 1. Certo? Uma decomposição. É uma matriz formada por autovetores. M é uma matriz diagonal formada pelos autovalores. E Q menos 1 é a inversa dessa matriz de autovalores. Então vamos verificar isso aqui. Ó. Vamos criar uma matriz M, que vai ser np. Eu quero criar agora uma matriz cujos elementos da diagonal principal são os autovalores da minha matriz MAT4. Então, vou criar aqui, ó, np.diag. Só que aqui tem uma coisinha a mais, diag flat. E aí eu passo aqui como parâmetro MAT4 autovalores. Vamos botar aqui para imprimir para a gente ver o que está acontecendo. Aqui, ó, ele criou para mim uma matriz M, cujos elementos da diagonal principal são os autovalores. Vamos criar agora a matriz Q, que é uma matriz formada pelos autovetores. Só que eu já tenho. E nada mais é do que isso aqui, ó. MAT4 autovetores. MAT4 autovetores. E eu vou fazer isso aqui para criar uma cópia desse objeto. Se eu não colocar isso aqui, ele vai referenciar, ou seja, Q e MAT4 vão ser o mesmo objeto. Então, eles vão estar apontando para o mesmo objeto na memória. Então, se eu mexer na matriz Q, eu vou estar mexendo nessa matriz aqui. Se eu botar isso daqui, ele vai criar uma cópia desse vetor aqui. Então, se eu mexer em Q, eu não vou estar mexendo nesse vetor aqui original. Então, vou fazer o que agora? Vou imprimir aqui também a matriz Q. E eu vou ter que calcular Q é menos 1. E como essa matriz aqui é uma matriz diagonal... É uma matriz diagonal mesmo, né? Não, né? Deixa eu ver a carinha dela aqui. 3, 4, 4, 9. É uma matriz simétrica, digamos assim, né? É o nome correto. Como essa matriz aqui é uma matriz simétrica, deixa eu botar aqui, ó. Print mat4. A gente consegue ver aqui, ó. Essa matrizinha aqui é uma matriz simétrica. Se eu transpuser ela, esse 4 vai trocar de valor com esse 4, esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0, vai continuar a mesma coisa. Então, matrizes simétricas têm uma propriedade que Q é menos 1 é a mesma coisa que Q transposta. Então, vamos calcular Q menos 1 aqui. Eu vou chamar de Q... como é que eu escrevo? Q menos 1 vai ser o quê? Eu tenho que calcular a inversa da matriz Q. Então, np linalg.
inv q. E eu vou imprimir print q menos 1. Vamos verificar se é. E olha só, de fato, minha matriz Q é essa daqui, ó. Vou até escrever aqui, ó. F M igual M igual a M. F Q igual Q. F. Esse F na frente da string, só lembrando, esse aqui é o indicativo que eu estou criando uma string formatada. Então, Q menos 1 igual Q menos 1. Então, olha só. Minha matriz M é essa, Q é essa, Q menos 1 é essa. E a gente consegue ver aqui claramente que a matriz Q e a matriz Q menos 1, elas são relacionadas pela transposta delas. Olha só, o 1 está aqui na matriz Q, o 1 está aqui embaixo na matriz Q menos 1. Aqui a gente tem 0, menos 44, aqui a gente tem menos 44 e 0. Então, de fato, essas duas matrizes, apesar de ser uma ser inversa da outra, uma também é transposta da outra, como deveria ser. E, finalmente, se eu pegar e multiplicar essas três matrizes, olha só, vamos fazer aqui. Vou criar uma matriz temporária, que vai ser o produto. Vou fazer isso aqui, ó. M com Q menos 1. Então, np.inalg. Aliás, é matmul, se eu não me engano. Assim. Não lembro se é do inalg ou não, a gente vai ver agora. M Q menos 1. Ele não reclamou, então deve estar certo. Temp agora vai receber o quê? Eu fiz essa conta aqui, ó. M vezes Q menos 1. Agora eu vou fazer Q vezes o resultado desse produto. Então isso aqui vai ser np.matmul Q com temp. E finalmente eu vou vir aqui embaixo e print temp. Resolvendo isso aqui, ó. O produto de Q vezes M vezes Q menos 1 deu essa matriz aqui, 2, 3, 4, 4, 9. E a matriz original que a gente tinha, que eu chamei de mat4, era, vou imprimir aqui embaixo também, print mat4, 2, 200, 034, 049. Então a gente consegue mostrar que essa decomposição aqui entre Q, M e Q menos 1 de fato funciona. Ok, gente? Então isso aqui vai ser uma explicação bem básica do funcionamento das funcionalidades de álgebra linear contidas no módulo, no pacote NumPy. E é claro, dá para fazer muito mais coisas. Você pode explorar esse módulo NumPy para verificar as outras funcionalidades que ele tem. São muitas outras. Mas como é muita coisa, eu vou ficar só com o básico e terminar por aqui, tá, gente? Então até a próxima.